O governo Lula pretende isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000. O projeto idealizado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi assinado ontem pelo presidente da República e protocolado na Câmara dos Deputados, projeto de lei 1087 de 2025. A correção da faixa de isenção trará um grande impacto financeiro. Segundo as estimativas do governo, ele deixará de arrecadar cerca de 27 bilhões de reais. E é preciso compensar isso. De que forma? Reduzindo gastos públicos ou criando novas receitas. Obviamente, a solução encontrada pelo governo não foi a redução de gastos, mas sim tributar altas rendas e os lucros enviados ao exterior. Na prática, como vai funcionar? Teremos um imposto de renda mínimo para quem ganha mais de R$ 50.000 por mês. A proposta do governo vai funcionar da seguinte forma: quem ganha até R$ 5.000 será isento do imposto de renda. Quem ganha de 5 a 7 mil terá um desconto no imposto de renda, de 75%, 50% e 25%. E quem ganha mais de R$ 7.000 terá a aplicação daquela tabela que nós já conhecemos, de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Agora, se você ganha mais de 50 mil no mês, terá que observar o imposto de renda mínimo, que tem uma alíquota de 0 a 10%. Por exemplo, se você ganha R$ 75.000 no mês, terá que pagar uma alíquota de 5%. Agora, se você ganha R$ 100.000 no mês, já terá que pagar uma alíquota de 10%. Mas, professor, o cara já recolhe 27,5% de imposto de renda, agora vai ter que recolher mais 10%. Calma, vou te explicar como funciona. Imagine a situação de uma pessoa que ganha R$ 100.000 por mês. Essa pessoa ganha R$ 1.200.000 por ano. Ela entra na alíquota máxima do imposto de renda mínimo, que seria 10%. Então ele teria que recolher, no mínimo, R$ 120.000 de imposto de renda todos os anos. O que acontece? Como a maior parte da receita dele vem de dividendos das empresas que ele tem, ele recolheu apenas R$ 40.000 de imposto de renda no ano. Neste caso, o governo quer que ele complemente o seu imposto de renda, ou seja, que ele recolha mais R$ 80.000 para atingir o imposto de renda mínimo. Na prática, o governo está tentando taxar os dividendos das empresas. Apesar da ideia da isenção ser maravilhosa, inclusive uma medida que a gente precisa, nós temos alguns problemas nessa proposta do governo. Primeiro, bitributação dos dividendos, porque o que acontece? A empresa já paga muito imposto, e essa era uma justificativa para os dividendos serem isentos. Desde lá de 1990, esse é o modelo adotado pelo Brasil em razão da alta carga tributária nas empresas. Além disso, nós não tivemos uma correção na tabela de imposto de renda, nós tivemos um desconto, mas correção do valor da tabela não tivemos. E além disso, lá no início, o imposto de renda foi criado com a intenção de ser cobrado apenas dos ricos. Acontece que hoje quase todo mundo paga. E por que isso acontece? Os grandes vilões dessa história, o governo e a inflação. Inclusive, o grande causador da inflação normalmente é o governo por meio da emissão de moeda. O que acontece? Quando a inflação sobe, normalmente tudo sobe, inclusive o salário. No entanto, as tabelas de isenção não acompanham a inflação, mas sim depende de atualização legislativa pelo governo. E o governo nem sempre quer atualizar. O que acontece? Ano a ano, mais pessoas passam a ter que pagar mais impostos. E na prática, para o governo, isso é muito bom, porque o governo não gosta de reduzir impostos. Ele gosta de ter mais dinheiro em caixa para ele poder gastar mais e, assim, eventualmente, conquistar mais votos e se manter no poder. É assim que funciona qualquer político. Portanto, além da discussão acerca da bitributação dos dividendos, essa medida também pode impactar uma fuga de capital do país, mas isso quem vai te explicar são os economistas. E temos o meu ponto aqui, que é a armadilha dessa medida em razão da inflação. Por quê? No curto prazo, ela é excelente. Mas no longo prazo, se a gente não tiver atualizações constantes pelo legislativo, nós teremos um tremendo de um problema, tal como temos com o imposto de renda. Minha solução, ao invés de fixar um percentual mínimo em um valor fixo, R$ 50.000, vamos fixar em salários mínimos, 34 salários mínimos. Vai dar no mesmo. A diferença é que, anualmente, quando o salário mínimo for corrigido, este valor será corrigido automaticamente. E isso evita que, ano a ano, mais pessoas passem a pagar o imposto que não deveriam pagar se o legislador trabalhasse. Então, este é o problema. A gente não pode ficar refém do legislativo. Lembrando que este é apenas um projeto de lei que foi apresentado na Câmara dos Deputados. Teremos muita discussão acerca disso aqui, muitas emendas nesse projeto, possivelmente tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa ela aqui nos comentários. Abraço.